Ângela Brandão, bom dia, Ângela, paz do Senhor. Louvado seja Deus, né, irmãos, que a gente está aqui reunidos para orar e buscar ao Senhor nesta manhã. Há um grande homem de Deus, Martinho Lutero, ele falou: não saia do seu quarto, da sua casa, até que esteja tudo certo entre você e Deus, né? Antes de orarmos e buscarmos a paz do Senhor, né? Porque a gente não sabe o que o dia vai produzir hoje, né? Só o Senhor tem a onisciência, a presciência de saber o que vai acontecer, mas, né, cabe a nós confiar no Senhor e entregar as nossas vidas a Ele, né, entregar a Ele, né, todo o nosso cuidado, toda a nossa ansiedade. A gente não sabe, né, irmão, o que o dia vai produzir, né, o que vai acontecer, né? Daqui eu terminando essa live eu vou trabalhar, então a gente não sabe, irmão, a gente não sabe. Então, basta, né, a gente confiar no Senhor, de que Ele está no controle, irmão, de toda a nossa vida, né? De toda a nossa vida, de todas as nossas circunstâncias, de tudo aquilo que nos rodeia. Rosinha, Deus abençoe. Luciano assistindo. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seus filhos, netos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem for colocando pedido de oração aqui, né, no grupo, peça a oração, né, coloque o motivo, né, enfermidade, não precisa entrar em detalhes, mas por enfermidade, né, por salvação, por libertação, para nós fazermos uma oração específica. Né? A gente faz uma oração para uma área específica, embora Deus sabe, né, qual que é a necessidade de cada um, mas a gente faz aqui uma oração específica. Sandra, Deus abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo. Sandra Paiva. Perdoe, irmão, minha pigarra. Eu acordo com uma pigarra de manhã terrível. Dá para colocar aquele louvor aí, alto, todo mundo ouvir? Deu para ouvir lá, será? Deixa no celular, né? Mais alto. Vamos compartilhar esse link aí para que esse momento de oração chegue ao alcance de todos. Em nome do Senhor Jesus, né? Para que as pessoas também possam ser alcançadas pelo amor de Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Muitas vezes, às vezes, uma palavra ou uma frase que a gente fala, né, já é o suficiente para Deus estar falando ao coração de uma pessoa. Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, a letra de um louvor, que nem esse louvor que eu pedi para a Cláudia colocar aqui, do Elias Silva, um louvor que falou muito comigo, fala comigo até hoje, né? Deus fala, primeiramente, principalmente pela sua palavra, né? Com a gente, mas Deus fala em todas as situações, as circunstâncias, mesmo numa situação no cotidiano, Deus fala conosco, né, irmão? Vamos estar, então, irmão, fazendo uma oração de abertura para que o Senhor, para que nós possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas, né? A gente sabe que o Senhor não nos abandona, que Ele estará conosco até a consumação do século. Bom dia, pastor Fagner. Vamos estar orando também, igreja, pelo Fagner, pela vida dele, pela sua saúde, pela família, amém? Você que está em casa, vamos orar, irmão. Vamos falar com o Senhor. A gente sabe que ele estava falando, né? A gente sabe que o Senhor está conosco até a consumação do século. Mas mesmo assim, vamos orar, vamos clamar a Deus, né? Para que a gente sinta a presença dele, para que ele
envie abundantemente o seu Espírito Santo sobre nós neste momento, né? Que eu também não venha, irmãos, a falar aquilo que é do meu coração, mas que é do trono de Deus para a vida de vocês, né? É sempre uma grande responsabilidade, né? Falar em nome de Deus, né? Ser o embaixador. O embaixador, ele cuida daquilo que é do interesse do seu país, né? do seu reino. Então, nós estamos aqui representando Deus, né? Falando em nome de Deus, e é uma tarefa muito de grande responsabilidade. Então, a igreja do Senhor foi uma igreja que ele comprou, né, diz a palavra de Deus, não com coisas perecíveis ou corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. O Senhor resgatou e comprou a sua igreja. E nós nos reunimos, irmãos, nesta manhã, para ligarmos aqui na terra aquilo que será ligado no céu, né? Vamos fazer uma oração de concordância, de alinhamento com a vontade de Deus nesta manhã, para que aquilo que a gente ligue aqui na terra, irmão, seja ligado no céu, e o Senhor então venha a entrar com a sua providência na vida de todos nós nesta manhã. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos pedir a Deus, ó Pai, que o Senhor, Pai, venha estar inclinando os teus ouvidos nesta manhã, as nossas petições, Senhor. O Senhor já bem sabe, ó Deus, aqueles que estarão pedindo por oração, aqueles que estão precisando da sua intervenção. O Senhor já sabe todas as coisas, mas o Senhor quer ouvir o clamor do teu povo. O Senhor quer ouvir o clamor da tua igreja. E nós, Pai, estamos nesta manhã. Que o Senhor nos guie, Senhor, através do teu Espírito. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, Senhor. Que o Senhor ilumine os nossos corações, ó Pai. Abra, Senhor, os olhos espirituais da fé. Abra os nossos ouvidos, senhores espirituais, Senhor. Tira toda a dureza de coração, Pai. Perdoa todos os pecados, Senhor, para que não haja nenhum impedimento nas nossas orações. Perdoa as nossas ofensas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos nossos corações nesta manhã. Senhor, se há algo que nós tenhamos feito, Senhor, que não seja do Teu agrado, que o Teu Espírito Santo nos revele, Senhor. Não nos deixe, Pai, com algum pecado, Senhor, sem que ele seja confessado e abandonado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha operar em nossos corações o arrependimento, ó Deus, para que possamos andar, Senhor, em temor e santidade na Tua presença, Pai. Vai de encontro, Senhor, com todos aqueles que estão participando deste momento de oração. Vai entrando nos lares, Senhor, nesta manhã, Papai querido. Vai repreendendo, Senhor, todo mal, Senhor. Todo levante do inimigo, Senhor. A Tua igreja ora nesta manhã pedindo a Deus que o Senhor repreenda a fúria do inimigo, Senhor. E tudo aquilo que ele tem intentado, Senhor, contra os Teus filhos, os Teus servos, ó Pai. Vem estar caindo por terra, Senhor, nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guie e nos guarde, Pai, na Tua presença. Que o Senhor nos guie mediante a ação do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis à voz do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, discernir, Senhor, os nossos caminhos e tomarmos, Senhor, sempre a melhor decisão, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade, por mais este dia que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos na Sua presença, mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de glorificarmos o Teu nome, Senhor. Que possamos, Senhor, enaltecer-te, ó Deus. Que possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome, Senhor, com as nossas vidas, Senhor, com as nossas ações, Senhor, neste dia de hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos do mal, de todo, Senhor, o perigo, ó Deus. Que neste dia de hoje, Pai, o Senhor nos proteja e nos guarde, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor, visita nesta manhã, Papai querido, todos aqueles que estão participando, Senhor, desta oração, desta manhã de oração, Pai. Todos aqueles que se prontificaram a estar, Senhor, neste momento, participando, Senhor, desta oração. E todos aqueles, Senhor, que futuramente, Senhor, irão acessar, Pai, este vídeo, Pai, que eles possam ser edificados e abençoados, Senhor, por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a Tatiana pediu para mim fazer esta live de oração nesta manhã, eu confesso que até ontem, às 10h30, eu estava sem nada ainda da parte de Deus, orando e pedindo para o Senhor, né? O que eu falo, Pai, da tua parte amanhã para os irmãos que estarão ali presentes. Irmãos, e vem uma palavra, o Senhor falou comigo através da sua palavra, e é muitas vezes, irmãos, esse texto que a gente vai ler, ele retrata como que a gente encara e enxerga certas coisas na vida. Como a gente olha para alguma coisa que a gente tem, né? E a gente muitas vezes, de forma inconsciente, a gente acaba tratando isso não com a importância que devia. A gente acaba olhando para isso, muitas vezes, de uma forma a não dar o valor para aquilo, né? Então isso é um costume da natureza humana agir dessa forma. E Deus me deu um texto maravilhoso a respeito disso, né? Que a gente vai estar lendo agora. E se a gente pudesse dar um título naquilo que a gente vai falar hoje, irmão, não despreze o dia das pequenas coisas. Esse texto ele se encontra lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Mas não é o texto que eu quero explanar com vocês esta manhã. Zacarias 4:10 diz a palavra do Senhor. Ana Santana, Deus abençoe, irmão, bom dia. Doutora Rita Peixoto, a paz do Senhor Jesus. Então, Zacarias 4:10, irmãos, diz lá, Zacarias e Zorobabel e Josué, né, como sacerdote, eles tinham a incumbência de incentivar o povo a reconstruir o templo. Zacarias é um livro pós-exílico, né? O povo já tinha voltado do exílio, já tinham voltado para Jerusalém, mas eles estavam desmotivados e eles tinham a missão de reconstruir o templo. Então, Zacarias ele tem esse papel de incentivar o povo nessa reconstrução. Uma vez que o templo de Salomão ele havia sido destruído, né, pelos babilônios, a cidade toda foi destruída, e era um templo muito suntuoso, era um templo muito glorioso, esse templo que Salomão havia construído naquela época. E o povo então estava desanimado. Então Zacarias ele diz aqui: não despreze o dia das pequenas coisas. E é o que eu quero falar, irmão, nesta manhã com vocês. Não despreze, irmão, das pequenas coisas, tá bom? Não despreze isso. Não olhe para aquilo que você tem com uma falta de fé. Não olhe para aquilo que você tem, por menor que seja, irmãos, com falta de esperança, ok? Não olhe para aquilo que você tem, por menor que seja, com ausência de gratidão no coração, irmãos. Isso é muito, muito importante. Eu quero ler com vocês, antes de nós orarmos. Pegue a sua Bíblia ou o seu aplicativo, abra lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Esse é um texto que ele ilustra muito bem isso que eu quero falar com vocês esta manhã. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa,
senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Esta viúva, irmãos, ela lança no colo do profeta a situação dela. Ela fala: o meu marido, o teu servo, ela diz aqui, que temia ao Senhor, morreu. E naquela época, quando uma mulher ficava viúva, né, como no caso dessa mulher, e havia dívidas, o marido tinha deixado dívidas, então, se tinha terra, as terras eram tomadas para saldar essas dívidas, né? Se não tinha dinheiro, pegava as terras das pessoas. Se não tinha terras, pegava os próprios filhos para serem escravos. Então, era a situação desta mulher. Então, essa mulher era viúva, seu marido tinha falecido, era um profeta, ela era um profeta de Deus. Ela tinha seus filhos, que seriam, então, aqueles que iriam sustentá-la, mas os filhos dela estavam sendo levados por causa da dívida do marido. Essa mulher ia ficar totalmente desamparada, irmãos. E a primeira coisa que a gente observa, irmãos, nesse texto, é que quando nós estamos numa situação de dificuldade, nós temos a tendência, irmãos, de a própria situação, ela tem esse poder de muitas vezes nos cegar. Muitas vezes aquilo que a gente precisa está diante de nós, mas a gente está tão envolvido com aquela situação, irmãos, e isso é natural nosso, que a gente acaba se esquecendo que o que a gente precisa está muitas vezes diante dos nossos olhos. Como Agar no deserto. Quando Abraão despede Agar, né, e a sua provisão acaba, ela coloca o menino afastado e ela senta ali para morrer, porque não tinha mais água, não tinha mais comida, né? E o texto diz que não que Deus criou uma fonte de água ali para que ela bebesse, mas Deus abriu os seus olhos para que ela enxergasse, né, uma fonte de água que estava próximo dela. Então era uma situação que estava impedindo que ela visse aquilo que ela precisava. Então muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, não é verdade? Quando João Batista ele afirma, né, ele afirma categoricamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós lemos essa declaração de João Batista, a gente vê que não havia nenhuma dúvida no coração dele com relação a Jesus Cristo, que ele era o Messias que havia de vir. Mas, quando João Batista, então, por ter confrontado Herodes, ele vai preso, ele manda os discípulos perguntar: é você mesmo aquele que havia de vir? Você vê como a situação, muitas vezes, ela nos envolve de tal forma, irmãos, para tentar roubar a nossa fé, né? Nos tirar do propósito do Senhor, não é verdade? Colocar dúvida no nosso coração, que nem no caso de João Batista, né? Ele afirma categoricamente: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo adiante, quando ele está na prisão, ele manda os discípulos perguntarem a Jesus: você é aquele que havia de vir? Então, irmãos, essa mulher, ela estava nessa situação muito difícil. E quando Eliseu vira para ela e diz assim: o que é que você tem na sua casa? Ao invés dela dizer para ele: olha, Eliseu, eu tenho um pouco de azeite lá na minha casa. Mas ela estava tão preocupada com a situação dela, irmãos, e isso é tão contemporâneo, né, nos nossos dias. Ela estava tão ansiosa, tão preocupada, que ela vira para Eliseu e fala: Eliseu, eu não tenho nada. Nada.
o que ela, o pouco de azeite que ela tinha na casa dela, irmãos, ela considerava como nada. E é isso que eu quero falar com vocês esta manhã. É o pouco que você tem, querido. É o suficiente, meus irmãos, e é o necessário para Deus operar um milagre na sua vida, irmãos. Ainda que você olhe para aquilo que você tem, você fala, mas isso não é nada. Isso é muito pouco. Não vai dar. A minha fé é pequena. O meu salário é pouco. Eu estou com pouca saúde. É ou não é, irmãos? Não é assim que a gente costuma agir? Eu falo, irmãos, eu falo de experiência própria. Eu não estou falando aqui, me colocando num patamar de superioridade. Não, irmãos. Eu passo por isso. Eu passo por isso, irmãos. Todos nós que somos carnais, né? Só que a gente, irmão, a gente não pode se esquecer que a gente serve a um Deus todo-poderoso. Então, esta mulher, irmãos, movida dessa preocupação de ter os seus filhos levados pelo credor, de perder, né, os seus filhos, então ela ficaria numa situação muito difícil de ser sustentada, a não ser que ela se casasse de novo. Então ela vira para o profeta e ela fala, eu não tenho nada, a não ser esse pouco de azeite. Então o profeta, ele manda então ela tomar vasos emprestados. E o profeta diz assim, não poucos. Sabe por que não poucos? Sabe por que o profeta fala isso, irmãos, para ela? Porque quando a gente pega o nosso pouco, irmãos, e nós levamos esse pouco à presença do Senhor, esse é o milagre da multiplicação, irmão. É quando 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Sabe por quê, querido? Porque foi levado à presença do Senhor. Enquanto a gente não faz isso, realmente o pouco que a gente tem, não dá para fazer nada. Mas quando a gente pega o pouco que a gente tem e leva à presença do Senhor, meu irmão, Ele então multiplica e abençoa. Né? Então foi o que essa mulher fez. Ela pegou esse pouco que ela tinha e sobre a palavra do profeta, ela fez aquilo que o profeta estava ordenando a ela. E o profeta já estava falando ali, olha, não poucos vasos. Porque o profeta já sabia, irmãos, o que Deus ia fazer na vida dela. Que ele ia multiplicar aquele azeite a tal ponto de que ela pudesse então vender aquele azeite e saldar a dívida dela. E foi o que aconteceu. Então ela foi entrando, fechando a porta, e ela foi enchendo vaso por vaso, irmão. Né? E o texto diz que o azeite só parou quando acabou o vaso. Eu acho que se tivesse vaso, estava enchendo de azeite até hoje, irmão. Esse milagre. Acredito até que o profeta já falou para ela não pegar poucos vasos, porque na situação que ela estava, ela podia pensar assim, vou pegar 1, 2 vasos. Estava tão desanimada que talvez ela não tivesse nem ânimo para buscar uma quantidade maior de vasos. Exatamente, o comentário da Cláudia. Né? Porque muitas vezes o que Deus nos manda fazer, irmãos, se a gente ficar olhando para a nossa situação, irmãos, a gente não consegue. Foi como Pedro caminhando nas águas, quando ele tira os olhos de Cristo, ele começa a olhar para as circunstâncias, ele começa a afundar. Mas aquela mulher obedece, irmão. Aquela mulher obedece. E esse é apenas um único exemplo que eu peguei, irmão. Então, assim, ia faltar tempo aqui para nós falarmos, por exemplo, de Gideão. Então, o que eu quero falar, irmão, assim, não despreze, irmão, a caixa de ferramenta de Deus. Eu escutei isso uma vez. Nunca despreze, irmãos, a caixa de ferramenta de Deus. Nunca olhe com desprezo para aquilo que você tem. Gideão, ele livra o povo de Israel, outros midianitas, com apenas 300 homens. Ok? Você pode ver isso lá em Juízes, capítulo 7, versículo 7. Gideão vai à guerra contra os midianitas para livrar o povo de Israel. E Deus falou, você está com muito homem aí.
Deus então começa a estabelecer um filtro. Deus fala para Gideão, Gideão, volta lá e fala para os covardes. Se os covardes, né, que quiserem ir embora, pode ir. Aí o Gideão foi lá, 22 mil foram embora. Ficou 10. Deus falou, é muito ainda. Aí Deus foi fazendo os filtros. Ó, vai lá no rio, né, aquele que beber água que nem cão, que nem cachorro, põe à parte. O resto você dispensa. Resumo da ópera, irmão. Gideão ficou com 300 homens e livrou a Israel. Deus não precisa de muito, irmão. Deus precisa de pouco. Mas esse pouco precisa ser levado à presença dele com fé e esperança. Amém, queridos? Eu não sei o que Deus vai ordenar, vai mandar você fazer, mas não questione, não titubeie. Apenas obedeça, como Pedro, né, que era um pescador profissional. Ele falou, olha, sobre a tua palavra eu vou voltar ao mar e lançar as redes. Não questione, irmão. Não questione. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Faltaria tempo também, irmãos, para falar de Sansão. Ele mata 1000 homens. Sabe com que, irmãos? Com a queixada de um jumento. Ele mata 1000 homens com a queixada de um jumento. Não foi como uma armadura, né? Não foi como uma armadura da última geração daquela época. Não foi com espada, não foi com escudo. Mas ele fere 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Não despreze a caixa de ferramenta de Deus, irmão. Não despreze isso. Não olhe para aquilo que você tem com desdém. Não faça isso, irmãos. Eu poderia falar também de Davi, 1 Samuel 17:50. Né? Saul tentou colocar ali em Davi uma armadura. E Davi ficou todo desconjuntado com aquela armadura, irmãos. Porque aquilo que é dos outros não serve para você, irmão. Né? Aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, com você pode ser diferente. Não lute as tuas guerras, irmãos, com a armadura dos outros. Faça aquilo que você sabe fazer. O que Davi sabia fazer aqui? Davi não tinha experiência com guerra. Davi não tinha experiência com armadura, com espada, com escudo. Mas, irmãos, Davi era bom na funda. Então, se você tem um pouquinho aí, se aperfeiçoe nesse pouco que você tem. Pratique o que você tem, né? Tem um filósofo que eu acompanho, né? Embora muitas vezes a maioria deles são ateus, mas a gente usa aquele filtro, né? Examina tudo e retém o que é bom. Que é o Mário Sérgio Portela. Ele fala, faça o melhor que você tem com aquilo que você tem. Ele não está dizendo, faça o melhor que os outros. Não. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Ok? Então, se você tem uma funda, que nem Davi tinha uma funda, treine com a funda. Porque foi com ela que Davi matou Golias. Golias era um homem experimentado em guerra, estava todo coberto por armadura. Então você lê lá no texto, tinha até o peso da lança de Golias, o peso do escudo, da espada, né? E ele então debocha de Davi e fala, Davi, rapaz, você vem contra mim com pedra e com pau, você acha que eu sou algum cachorro? Como eu disse, irmão, Davi não tinha experiência com armadura, mas ele era bom na funda. Então treine com a sua funda, irmão. Treine com ela, não fica olhando para ela com desprezo, com desinteresse, achando que não tem futuro. Não faça isso, irmão. Faltaria tempo também, irmão, para dizer o que? De Elias. Vamos estar lendo essa passagem de Elias aqui, que eu quero ler com vocês. A Cláudia vai colocar aí. 1 Reis 18:44. Aliás, 1 Reis 18:41. Depois a gente vai lá no 44. Só para a gente finalizar aqui a nossa exposição bíblica, antes de começarmos a orar. Eu sempre falo que está acabando, nunca acaba, né, irmão? Fica firme aí. 1 Reis 18:41. Elias tinha acabado com os profetas de Baal. Elias tinha orado, tinha caído fogo do céu. Ele foi lá e acabou com os profetas de Baal. Israel estava sem chuva por mais de 3 anos.
Elias orou, parou de chover, né? Era então uma disciplina que Deus estava colocando ali sobre o povo, né? Devido ao pecado do povo, o povo tinha se afastado, né? Acabe tinha se casado com Jezabel e tinha levado o povo a uma idolatria terrível. Mas aqui ele já tinha orado, o fogo tinha caído, Deus, né? O povo tinha visto que só o Senhor é Deus. Mas agora Elias tinha que orar, irmãos, para a chuva cair novamente. Presta atenção no versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Há um ruído de uma abundante chuva. Olha o texto que nós lemos lá em 2 Reis. Pegue muitos vasos, não poucos. Então há ruído de abundante chuva. Só que essa chuva, irmãos, ela vem, ela acontece, ela cai. Mas sabe como que ela começa? Ela começa no versículo 44, irmão. E diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então esse ruído de abundante chuva, ela começa com uma coisa pequena. O servo de Elias tinha mandado ele ir lá 7 vezes e voltar. Enquanto Elias, no texto, e eu gosto muito até do Almeida Revista Corrigida que eu estou usando, ele usa o seguinte termo: Elias mete a sua cabeça entre os joelhos. Então, cabe a nós também, irmãos, pegar esse pouco que a gente tem, entregar nas mãos do Senhor e fazer, irmão, o que Elias fez: mete a sua cabeça entre os joelhos e ora. É o que ele estava fazendo. E ele mandava o seu servo voltar lá, ir e voltar por 7 vezes. E na 7ª vez, ele vê então uma nuvem do tamanho da mão de um homem, irmão. Então, não despreze o dia das pequenas coisas. Amém, querido? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Não olhe para aquilo que você tem com desdém. Né? O Senhor Jesus não manda que a gente tenha uma fé do tamanho de um monte. Não é isso a ordenança do Senhor. Ele diz que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é menor que um grão de arroz. Aliás, a metade de um grão de arroz é maior do que um grão de mostarda. Mas essa pequena fé, irmãos, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser praticada, para que então a nossa fé ela venha a se desenvolver, né? E assim como alguém que vai a uma academia e vai desenvolvendo e ela vai criando músculos, assim também, irmãos, é a nossa fé. Então, se a tua fé é pequena, irmãos, não importa. Importa você colocar ela em prática. Amém, meus queridos? Essa é a palavra que eu creio Deus queria falar conosco nesta manhã. Eu tenho que chegar bem perto para enxergar aqui. Boa palavra. Deus continue te usando. Que Deus continue nos abençoando, né, Lourdinha? Que o Senhor continue nos abençoando. Né? Essa correria que a gente vive hoje, né? Muitas vezes atrás do sustento, de pagar a conta, né? Muitas vezes ali a gente está com uma enfermidade. Isso acaba, irmãos, isso acaba nos tornando pessoas, se a gente não tem uma visão, um foco em Jesus, a gente, como Pedro, a gente naufraga. Porque a gente começa a olhar as dificuldades que a gente está vivendo, e a gente começa a olhar aquilo que a gente tem, a gente considera como pouco, e a gente acaba naufragando, nosso barco acaba afundando, irmão. Então não faça isso, nós somos pequenos, muitas vezes o que nós temos é pouco, mas pegue esse pouco, irmãos, e leve à presença do Senhor, amém? Eu queria estar vendo aqui no grupo, se tem algum pedido de oração aqui. Bom, aqui no chat aqui do Face, não tem nenhum pedido de oração aqui, né? Sim, a Lourdinha colocou aqui, né, pro Fagner, tá pedindo oração.
saúde, né, pastor? A Sandra falou uma coisa, irmão, no grupo, né, que é do nosso igreja. Fala sobre sobre quem está no front, né, irmão? Sobre quem está na linha de frente, que nem são os pastores, né? O levante contra a vida deles, irmãos, acaba sendo maior. Então, nós como igreja vamos interceder pelo pai de família, vamos orar também pelos nossos adolescentes. Nós temos na nossa igreja o Daniel e o Lucas, né? Nós temos na igreja de Guaianazes o Natan, e tem mais 5 jovens agora, que eu não me recordo o nome, todos, irmãos, querendo ir para Jocum. Então nós estamos divulgando ali uma vaquinha que está sendo feita para arrecadar recursos, para enviar estes jovens para Curitiba, tá? Eles vão para Curitiba, passar por um treinamento lá. O coração desses jovens, irmãos, está queimando por missões, né? Por fazer a vontade do Senhor, e nós não podemos desperdiçar isso, né? Uma vez que os jovens hoje em dia estão tão, não a sua maioria, tá, irmão? Não estou generalizando, mas, né, eles estão dispersos ali, muitas vezes uma falta de interesse das coisas do Senhor. Então, nos ajude a enviar estes jovens para o Jocum, né, para esse treinamento missionário. Nós temos também uma cesta que vai ser sorteada. Nos ajude a vender, então, R$10, irmãos, o número dessa rifa, né? Vai ser uma rifa que nós vamos sortear essa cesta. Nos ajude com isso, irmãos, para nós arrecadarmos recursos e enviar esses adolescentes para o Jocum, para que eles possam ter ali um momento de treinamento com o Senhor. Amém, querido? Nos ajude nessa missão. Quando a igreja, irmãos, ela se une, a coisa acontece, irmão. Mas a gente precisa se empenhar, né? A gente precisa se empenhar. Amém, meus queridos? Contamos com a colaboração de vocês. Eu quero estar orando aqui, então, pela vida do pastor, da sua família, pela sua saúde, né? Pai, que Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, te visite nesta manhã, que Ele repreenda todo o mal. Onde ela basurianda caias, onde caça, onde lá basuri canta lá barraça, onde lá basa, onde lá basurianda. E o Senhor dá ordem aos teus anjos para te proteger, para te guardar a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, o Senhor te visita nesta manhã, te fortalecendo, te colocando de pé na presença dele. Labás. Onde labás. Para que você continue sendo um instrumento nas mãos dele. Ele te fortalece, ele te restaura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai, que o Senhor nos desperte, Senhor, como igreja, a fazermos aquilo, Pai, que está no centro da Tua vontade. Senhor, nos ajude a enviar, Senhor, esses adolescentes para o Jocum, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajude, Senhor, a levantar recursos para isso, ó Deus. Tu és o Deus do ouro e da prata, Senhor. O Senhor tudo pode, ó Deus. Nada há que seja impossível ou difícil ao Senhor. Nos dê, Senhor, nos ajude, nos abençoe. Põe a tua mão, Senhor, para abençoar aquilo que estamos fazendo, ó Deus, para enviar esses adolescentes, ó Pai, para o Jocum, para que eles tenham uma experiência contigo, Senhor. Para que eles, ó Deus, seja uma experiência que eles nunca mais venham a esquecer em suas vidas. Para que eles possam ser, ó Deus, um instrumento em tuas mãos para levar a tua palavra, Senhor. Visita, Senhor, a cada jovem, ó Pai, o Lucas, o Natan, Senhor, o Daniel, Pai, e os outros 5 jovens também que estão, ó Pai, querendo ir, ó Deus. Que o Senhor nos visite com a sua graça, com o seu poder, ó Deus, repreendendo todo o mal, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor, lançar sobre a vida deles, ó Pai, que vem estar caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Todo manjar que Satanás tem lançado, Senhor, caia por terra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Afasta toda a má companhia, Senhor. Dê sabedoria aos pais para educar esses filhos, esses jovens, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. A Ana Santana pedindo oração pela família. Mano, eu vou pedir que o Senhor, né,
Ele entre com a providência, aquilo que você está precisando na sua família, seja salvação, que o Senhor entre com salvação na sua casa, com libertação, com cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Isabel, que bom ter a senhora por aqui. Pastor Isabel, ali, professora do nosso seminário, William Seymour, está sendo uma bênção, irmão, esse seminário. Olha, eu sou suspeito de falar, porque eu estou fazendo, não, mas bom demais, irmãos. Quem pudesse aprofundar, está sendo muito bom lá, o convívio com os irmãos. O pastor Isabel Batista tem sido uma bênção lá, um canal, um instrumento de Deus na nossa vida, tá? Cleonice está pedindo oração, ela não especifica o que, mas Cleonice, que o Senhor entre com providência naquilo que é a sua necessidade, e se essa palavra falou no seu coração, que você leve o que você tem, aquilo que você tem em mãos ali, por menor que seja, que você leve isso à presença do Senhor. Amém? Que seja fé, que seja uma condição financeira, o Senhor vai entrar com providência na sua vida, eu creio em nome de Jesus. Irmãos, eu queria estar fazendo uma oração aqui para nós encerrarmos, que foi mandado no nosso grupo da nossa igreja, pela pastora Líria. Foi uma oração que pediram para ela e ela postou no grupo. Eu queria estar levantando um clamor, irmãos, pela vida do David. Ore comigo pela vida do David agora, ele está com câncer, né? Quem é do grupo viu a foto dele lá. Eu perdi pai, mãe, tios e tias para o câncer. Eu sei o que essa doença faz na vida de uma pessoa e na vida da família, dos familiares. Então, quem perdeu sabe o que é isso. Que o Senhor visite, irmãos, que o Senhor visite o David com poder, com graça e com cura, irmãos. Eu creio que o Senhor ele tem o poder para curar este jovem, né? Que ele seja alcançado com a graça do Senhor, pela graça do Senhor, com poder e com libertação, né? Que o inimigo ele solte esta vida, né? E quem for do conhecimento deste jovem, fale do amor de Cristo para ele, irmão. Ele precisa conhecer. Pode ser que ele não conheça, né? Pode ser que ele não conheça. Então, o Senhor Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele restaura todas as coisas. Ele perdoa pecados, ele restaura a saúde. Então, tudo que nós precisamos é Cristo. Então, que o Senhor te visite, David, nesta manhã, com cura, com libertação, com perdão de pecados, né? Que Ele faça de você, caso você não seja, um cidadão celestial, um filho de Deus, em nome de Jesus. Há um pedido também pelo Leandro e pelo Lucas, né? Eles são motoboys, eles têm uma função, motoboy como uma função extra, né? Faz uma renda extra, eu que o diga, faço isso. E a pessoa pede por proteção, né, a vida do Leandro e do Lucas. O Senhor Deus Todo-Poderoso guarde, né, estes homens, estes jovens. Tem a foto deles lá no grupo. E a gente sabe que a gente precisa fazer a nossa parte também, né, irmão? A gente não pode tentar o Senhor também, né? A gente ora por proteção e a gente tem que também ser prudente no trânsito. Então, que o Senhor Deus Todo-Poderoso acampe os teus anjos ao redor destes jovens, o Leandro e o Lucas, né? Que o Senhor os livre de todo mal, de todo aquele que se aproxima para fazer o mal, em nome de Jesus. A Lourdes está pedindo oração pelo bebê Davi Gilberto, ele está na UTI. Senhor, nosso Deus e Pai, visita, Pai, esta criança agora neste leito, Senhor. Que nesta situação, ó Deus, o seu nome seja glorificado, Pai. Dê, Senhor, a alegria a esses pais de ter o seu filho em casa, Senhor, com saúde, Pai. A tua igreja está ligando isto na terra, Senhor. Que isto seja ligado no céu, ó Pai. A cura e a restauração, ó Deus, desta criança, Senhor. Toda a formação ali dos órgãos, ó Pai, seja por ti, Senhor, realizada, Senhor, neste momento de oração. Todo mal, toda enfermidade, toda fraqueza, Senhor, toda má formação, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor é vida. E que a tua vida esteja na vida desta criança agora, Pai, em nome de Jesus. Também no grupo, irmãos, a Júlia, ela está com enfermidade, né? Nós não sabemos, não foi colocado lá que tipo de enfermidade, mas nós sabemos que o Senhor levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades, ali Ele levou os nossos pecados. Então, que Júlia, que Deus te visite nesta manhã, curando a tua enfermidade, curando todo o mal, corrigindo os teus passos para conduzi-la à presença dEle, onde há vida e esperança em nome de Jesus. E por último, a oração pela vida da Andressa, né? Ela teve um princípio de infarto
ela já está melhor. Então vamos orar, irmãos, pela restauração completa da saúde da Andressa. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos também, Senhor, a Ti nesta manhã, que Tu visites, Senhor, a vida da Andressa, Senhor. Senhor, restaure, ó Pai, aquele coração. Ó Deus, que não fique nenhum resquício, Senhor, deste infarto, Deus, e que ela possa, ó Pai, caminhar na Tua presença, caminhar na Tua direção, Senhor, e ter a sua vida restaurada em todas as áreas, em todos os sentidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos abençoe com toda sorte de bênçãos, né, nas regiões celestiais. Isso já foi feito, está na Bíblia. E também aqui, que o Senhor nos abençoe aqui na terra dos viventes, que as pessoas vejam que Deus é nas nossas vidas. Amém? Eu queria estar fazendo uma oração para encerrar. Fique com Deus, que o seu dia seja um dia abençoado e produtivo na presença do Senhor. Pai, eu creio que tudo aquilo que foi orado, Senhor, e clamado ao Senhor nesta manhã, eu creio que o Senhor já fez um milagre, a Deus, na vida de todas essas pessoas, ó Pai. Dê ao teu povo, Senhor, sabedoria para caminhar nesta terra, Senhor, para viver esta vida, Senhor. Que o Senhor nos guie mediante a sua palavra. Ó Deus, que haja, Senhor, em nossas vidas a fome pela tua presença, a fome, Senhor, pela tua palavra, Senhor, em querer estar na sua presença, Senhor, e te agradar e fazer a tua vontade, ó Deus. Despede, Senhor, o teu povo na tua presença, com a tua bênção, Senhor, nesta manhã. Pai, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fique com Deus.